No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, na pequena vila de Água Clara, o mundo perdeu um dos seus cidadãos mais respeitados. João Mendes faleceu em sua casa, rodeado pelo amor e carinho da família, após longa luta contra a velhice. Os seus olhos, que uma vez brilhavam de vida e esperança, agora descansam para sempre na paz eterna. João nasceu em 1952, no município mineiro de Pedra Branca, filho de um humilde casal de agricultores. Cresceu rodeado do verde dos campos e a amizade da natureza. Seus primórdios foram marcados pela dor da perda de sua mãe, quando ele tinha apenas 7 anos, que o fez desenvolver uma forte carência de afeto e solidariedade que caracterizaram todo o seu caminho. Iniciou os estudos no antigo Colégio Santa Cruz, onde se destacou na área da ciência e matemática, demonstrando desde cedo um dom natural para a resolução de problemas complexos. Com 18 anos, ingressou na Universidade Federal de Ouro Preto, onde graduou-se em Biologia com destaque acadêmico. Ao longo dos anos, João dedicou-se à pesquisa e ensino da sua área, transformando-se em uma referência nacional no campo da biotecnologia e em defensor tenaz de conservação ambiental. No auge de sua carreira, recebeu a Ordem do Mérito Cultural, por mais de 40 anos dedicados ao ensino superior. No entanto, a vida de João não se reduzia apenas às suas conquistas profissionais. Era pai amado de 4 filhos e marido fiel durante mais de 40 anos. No seu lar, o velho sobrado na rua Jardim do Bosque, reinavam os tempos dourados. Noite ao lado do rádio de pilha, xícara de café forte no copo de vidro grosso, cortar lenha no quintal e o relógio de cuco na sala de estar. Admirado pela comunidade em que viveu, João sempre encontrou tempo para ajudar os outros. Fundou uma ONG que promove educação ambiental em escolas públicas do interior mineiro, onde já chegou a tocar violão com as crianças durante as aulas de ciência. Uma tragédia pessoal marcou definitivamente o percurso de João: a morte precoce de sua filha, Maria, em 1990, vítima de uma doença rara. Essa dor profunda transformou-se no lembrete mais intenso do seu legado. A vida é curta e precária, usava dizer. É nosso dever ter cumprido, antes que seja tarde. Além disso, João era apaixonado pela restauração de motocicletas antigas. Na sua oficina no fundo do quintal, ele dedicava horas incontáveis ao cuidado das suas velhas máquinas. Era um lugar enchido de cheiro de fumo artesanal, e o silêncio que se fazia durante as horas de trabalho era interrompido apenas pelo som do alinhador e do martelo. Aos 65 anos, João decidiu se aposentar. Mas a vida não parou. Ele continuou dedicando-se às atividades que mais o agradavam, como a jardinagem e a leitura de livros sobre história natural. Ao longo das tardes, era comum ver João andar pela rua Jardim do Bosque, um livro na mão e uma sorrisa no rosto. Mas foi nesse caminho que surgiu outra tragédia. Em 2018, a neblina da manhã sobre a horta revelou o declínio de sua audição. Mas mesmo assim, João continuou lutando até os dias finais. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de vida, intitulado Um Homem que Transformou a Vida dos Outros. E hoje, em sua casa, onde o cheiro de pão fresco ainda se mistura com a memória do seu tempo, a família e amigos reuniram-se para lembrar de um ser inesquecível. João Mendes, que nasceu como o sol levantava no céu de Pedra Branca, deixou uma marca profunda na vida dos outros e uma lição de vida que jamais será esquecida. A vida é curta, mas ela tem muito tempo para o que importa. Esta tarde, com tristeza e admiração, a comunidade de Santa Esperança se reuniu para conhecer a vida de Maria Luísa dos Santos, mulher que nasceu no pequeno povoado de Vila Nova em 1943. Filha de humildes trabalhadores da terra, Maria despertava cedo para auxiliar a mãe e o pai na colheita de feijão e milho, enquanto sonhava com um futuro brilhante.
Estudando em segredo no quarto, ela aprendeu as regras da medicina levitando sobre os livros de anatomia e fisiologia. Aos 20 anos, Maria partiu para a capital do estado para estudar medicina na Universidade Estadual. 6 anos de dificuldades e dedicação posterior renderão-lhe o título de doutor em medicina, com especialização em pediatria. Em 1974, Maria voltou à sua terra natal para dedicar a vida ao atendimento das crianças da região. Abriu seu consultório na própria casa e, com o tempo, tornou-se sinônimo de amor e cura entre as famílias locais. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Maria era conhecida também pelos seus hábitos de leitura e escrita. Cada tarde, enquanto esperava o encerramento da clínica, ela se afundava nos romances de Machado de Assis ou nas poesias de Vinícius de Moraes. Às noites longas escreviam cartas para amigos e familiares, compartilhando suas reflexões sobre a vida e o futuro. A tragédia chegou em 1982, quando seu marido, um agricultor dedicado, perdeu a vida num acidente de trator na fazenda familiar. Maria lutou contra o luto e os problemas financeiros, mas nunca abandonou seus ideais e sonhos. Em homenagem à sua força e resiliência, ela foi chamada de Mãe da Vila e tornou-se inspiração para toda a comunidade. A morte de Maria Luísa dos Santos é um evento que marcará a história de Santa Esperança. Seu legado de amor, sabedoria e solidariedade continuará vibrando nas vidas das pessoas, em suas escritas e atos, como um olhar encantado para o céu. Ao se lembrarmos dela, sentiremos a presença de uma mulher que ficou mais do que uma doutora ou mãe. Uma mulher que ensinou que é possível construir um mundo mais justo e amoroso, através do cuidado e atenção ao outro. A vida de Chico Buarque é uma melodia vibrante que se entrelaça com as fases e mudanças da terra brasileira. Ele nasceu em um mundo onde a música era mais do que som, era um verdadeiro amadurecimento das almas, uma voz que ressonava nas serras e vales do país. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, seu primeiro encontro com a música foi em meio à brisa marinha e ao canto das águas do Guanabara, onde o marinheiro cantoria de seus avós maternos plantava a semente da música no pequeno Chico. Criado em um ambiente culturalmente enriquecido, ele cresceu entre os ritmos da bossa nova e os versos de autores românticos que regozijavam as noites cariocas. Na juventude, Chico vivenciou o calor do sol brasileiro, sentiu o ferro da fé e a dor das lutas sociais. Nesses anos de transição, ele compôs suas primeiras músicas, sementes que germinaram em um terreno fértil de resistência cultural e consciência política. Suas letras, escritas em uma linguagem poética e engajada, são testemunhos da vida brasileira. Criou-se a partir das raízes do país, suas histórias e mitos, embaladas pelo som das guitarras e as batidas dos pés sobre o chão da terra. A música de Chico Buarque é uma ode à memória brasileira, um tributo à beleza e à dor do Brasil. A voz de Chico, suave como a brisa do Leme, penetra no coração dos brasileiros, conectando-se com as emoções e sonhos da gente do país. Ele é o poeta que canta a vida do Brasil, desde o amor até a tristeza, através de suas letras profundas e envolventes. Em cada composição de Chico Buarque, encontramos a alquimia mágica do brasileiro, a beleza da natureza, a força das tradições e a vontade de lutar pela justiça social. Sua música é um elo que une as gerações, um canto que une o passado e o presente, em um harmônico encontro com a essência do Brasil. Chico Buarque não é apenas um músico, é uma voz, uma força que uniu o Brasil através da música. Ele representa a consciência e o amor pela terra, transformando a vida brasileira em notas vibrantes que ressoam na alma de todos nós. E, assim, ele se tornou um símbolo da música popular brasileira e da resistência cultural, uma luz que ilumina a jornada do Brasil e sua música. No coração do Rio de Janeiro, em um lugar onde as montanhas abraçam a Bahia como num terno de serpenteante seda, surgiu uma alma criativa, Chico Buarque, filho da mente iluminada e erudita Sérgio Buarque de Holanda. Nas paredes do antigo apartamento na Rua 23, em Botafogo, guardam até hoje o testemunho da presença divina de quem nasceria, um gênio encantador que transformaria a música brasileira para sempre. Aquele mundo iluminado por leituras noturnas, discórdios filosóficos e melodias que viam o sol em horizontes distantes, era mais do que simplesmente a casa de Chico. Era um berço encantado onde as palavras se transformavam em versos,
as melodias nasceram da alma e os sons da vida eram capturados com a delicadeza de um pintor que retrata o mundo interior. Os livros, como árvores antigas com raízes profundas, cercavam o jovem artista, e ele, assim como um frutificador polimento, extraía o néctar da sabedoria contida em suas páginas. As discussões eruditas, emocionais e políticas eram alimentos para a mente de Chico, nutrindo seu espírito insaciável por conhecimento e compaixão. A música, por outro lado, era o elemento que unia tudo, foi o amarras das ondas do mar de sonhos de Chico. Desde criança, as melodias corriam pelo sangue de seu ser, dançando com a leveza de folhas no verão brasileiro. A música era sua voz, a sua língua materna, o que lhe permitiu expressar e compartilhar suas emoções, ideias e sonhos com o mundo. Nascido em meio às tradições e folclore do Brasil, Chico absorveu tudo ao redor como uma planta fértil absorve água. A cultura, a história e a vida das pessoas comuns eram suas principais inspirações. Ele cantava as histórias de seus vizinhos, os amores trágicos e as esperanças sonhados, transformando-os em poesia, em melodias que se tornaram o coração da música brasileira. E assim, nas sombras dos Jardins do Rio, numa tarde de verão no ano de 1962, surgiu Carnaval de Carnavais, um álbum que se transformou em um símbolo da era de ouro da música brasileira. As letras profundas e as melodias encantadoras de Chico tocaram nas almas das pessoas, despertando no Brasil uma nova consciência artística e cultural. E então, com a voz do coração, Chico Buarque continuou a cantar suas histórias, suas emoções e sonhos, deixando sua marca na música brasileira como um poeta, um filósofo e um apaixonado pela vida. A sua obra se tornou uma parte essencial da cultura brasileira, uma testemunha do espírito inquebrável do Brasil, eternamente jovem e encantadora. Chico Buarque, o brasileiro mais brilhante que já nasceu, cresceu em meio ao som dos passarinhos no Jardim Botânico Carioca. Nos seus primeiros anos, a arquitetura oferecia-lhe refúgio, um palco para suas criativas e desbravadoras construções de mundos. Mas era música que o abraçava com a força da lua cheia, guiando-o através das sombras do vazio e dos silêncios. As primeiras notas do violão se tornaram a chave para uma porta longamente esperada. Cada corda era uma estrela na noite de suas sonhos. As composições surgiam como flores no meio da primavera, cantando em voz alta e com súplica aos céus. Meu coração é um violão, disse Chico àquele tempo, sem se importar que as mãos ainda estivessem muito pequenas para tocar as 7 cordas. No entanto, o amor por arquitetura nunca desapareceu. Sua paixão foi mais uma das muitas correntes que compuseram a vida de Chico. A arquitetura e a música andaram juntas, em harmonia perfeita, enquanto ele estudava como construir castelos e escrever canções ao mesmo tempo. E então veio o momento da escuridão, quando a ditadura militar invadiu as nossas vidas. Mas Chico Buarque não se esmagou sob o peso do medo. Ele foi para a luta, lutando com a penas e a pluma, pois a música e a literatura eram suas armas mais poderosas. As músicas de Chico foram cantadas em salões secretos, escondidas nas sombras da noite. O canto se transformou em uma espécie de oração, um grito que subia dos corações dos brasileiros e levava-se até aos ouvidos do poder. Censurados, represaliados e humilhados, os artistas não desistiram. Chico Buarque, então, foi para o exílio, mas nem ele nem seus sonhos foram abandonados. A liberdade continuou a brilhar em suas canções, enquanto a verdade se escondia nas letras. E assim, passando pelo tempo e pela história, Chico Buarque sobreviveu. Seus versos são as palavras que ressuscitam o espírito brasileiro, mantendo vivo nos nossos corações a sonho de uma terra livre e amada. Suas músicas são as almas dos brasileiros, cantando a sua paixão, seu sofrimento e seu desejo de serem um povo unido, sob a bandeira da liberdade e da igualdade. A vida de Chico Buarque é uma música que vive em harmonia com o Brasil, como um piano tocando os acordes do coração do povo. A maturidade artística desses gênios brasileiros surgiu daqueles olhares espertos e daquele terno de espinhaço curvo que ele carrega desde a infância, em Petrópolis, cidade encantada onde _Start usa as notas de sua primeira canção, com a cria criativa e o verde da Serra Fluminense como sombra do seu brilho. Ele era um menino curioso, que ouvia as canções do pai, Dominguinhos, e sonhava com um futuro no meio das estrelas do Brasil. Aos 14 anos, já escrevia letras que fluíam como o rio Caverapa, e seu talento se desenvolveu como uma orquídea misteriosa,
enquanto a vida continuava em torno dele. A fase adulta veio com o tempo, e Chico Buarque lançou álbuns consagrados, como Flores Brilhantes em uma paisagem verde escura. Seus discos tocaram nas rádios e no coração dos brasileiros, com canções que falavam da realidade e de seus sonhos. Construção e Apesar de Você tornaram-se marcos da música popular brasileira, como pedras na fundação do nosso país, resistentes e poderosas. O teatro também foi um campo de batalha para o mestre, com peças como A Morte e a Criança e Cinco Moedas. Seu talento literário ainda cresceu, e ele escreveu romances premiados que deslumbraram as livrarias de todo o Brasil. A crítica se inclinou diante do genial, e o público cantou suas louvores, em festivais e concertos, onde Chico Buarque projetou-se como ícone da resistência artística. Por fim, seus prêmios são tesouros que brilham no seu acervo, como joias preciosas no Tesouro Nacional. Ele recebeu inúmeros títulos e honrarias, celebrado tanto pelo público quanto pela crítica. O Brasil canta em sua homenagem, com a música que corre nas suas veias e a cor do seu sangue, que é a mesma cor do futebol, da samba e da paixão de um povo que vive em harmonia com a natureza, com o amor e a vida. A vida de Chico Buarque é uma saga musical que ressonou nas almas da gente, uma melodia que brotou das ruas e dos corações do Brasil. Ele nasceu em um mundo de som, onde os batuques e as harmonias se misturavam com o canto dos pássaros e as risadas dos filhos. O Rio de Janeiro, aquele maravilhoso morro que o criou, foi o berço de sua inspiração e o testemunho do seu legado. Eles chamam ele de o poeta da resistência, um título que reflete sua habilidade única de transformar a dor em canções e as canções em esperança. Sua música, como uma floresta selvagem, é composta de matizes diversas: saudades, amores, prazeres, protestos e sonhos. Com cada nota, ele desbravou caminhos inexplorados, construindo um legado que vibra em nossas veias. Chico Buarque foi um compositor que entendia que a vida é um ritmo complexo, onde o silêncio é apenas uma pausa antes da próxima canção. Ele compôs hinos para os momentos de amor e lamentações, criações que dançaram junto com as ondas do mar e cantaram ao lado das estrelas. E sua voz, aquela voz tão suave, tão firme, chegou aos ouvidos como um balasão de esperança, uma promessa de que tudo poderia mudar. Seu legado é o de um artista que ajudou a moldar a identidade cultural do Brasil, unindo música, literatura e engajamento social. Ele ensinou que a arte pode ser tanto bela quanto denunciadora, tanto consoladora quanto revoltosa. Seus versos foram a voz daqueles que não tinham outra maneira de falar, a penha daqueles que sofriam em silêncio. A voz de Chico Buarque continua viva, como uma referência de integridade, talento e coragem. Ele garantiu seu lugar eterno na memória coletiva do povo brasileiro, sendo lembrado como um companheiro de estrada, um irmão mais velho que nos